Can I tell my taxi driver story? Sure. Okay. I don't know which one. Well, Uma história muito louca, de um diretor que eu sou apaixonado, uma história maluca e que eu descobri recentemente que é uma história real. É a história de quando o Martin Scorsese quase cometeu um crime graças ao seu filme Taxi Driver. Essa história, durante muito tempo, ela foi uma espécie de boato, um folclore do cinema, da indústria hollywoodiana, que inclusive tem um vídeo do Quentin Tarantino contando essa história e dizendo que, como um artista, torcia para que essa história fosse real. A gente está acostumado à imagem do Martin Scorsese mais velhinho, bonzinho, mas a verdade é que ele era muito doido. Inclusive no livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, é possível conhecer um outro lado do Martin Scorsese. Eu acho que é uma energia, inclusive, que está nas suas obras. Ele conseguiu traduzir essa energia louca dele para as obras que fez. Então, a ideia de um senhorzinho bonzinho fazendo filmes loucos não é muito a realidade. Na verdade, era um cara muito louco, apaixonado por cinema, completamente visceral em tudo que fazia, um cara cheio de contradições e que queria fazer os filmes acontecer. Martin Scorsese estava na pós-produção de Taxi Driver e um dos executivos do estúdio disse que ele precisaria cortar a cena final. Quem já assistiu Taxi Driver sabe que esse filme tem uma cena final muito violenta, uma cena de clímax total e de violência total, e que, como a gente sabe, é uma das cenas mais memoráveis de Taxi Driver. Só que o Martin Scorsese, ele sempre foi um diretor muito envolvido com o cinema, que não é de forma alguma uma conexão tão mercadológica e tudo mais. Então a ideia de ter que cortar fez com que ele passasse a noite inteira bebendo, com uma arma carregada e realmente pensando em no dia seguinte ir até o executivo e dar um tiro nele. O que eu acho louco dessa história é que ele não só é um cara visceral, como ele estava tão engajado na produção do seu filme, ele estava tão envolvido realmente no que ele estava criando, que só a ideia de cortar uma cena como aquelas. Porque assim, pessoal, é importante dizer, no cinema tudo que dá certo é uma espécie de milagre, porque são tantas pessoas para fazer um filme acontecer, que você ter um filme que está bom, um filme que você se orgulha, é um milagre, é um desafio. E o Martin Scorsese, ele estava muito contente com aquele final. Ele deve ter suado sangue para chegar naquele final. E aí a gente pensa na relação do executivo, porque eu gosto muito de uma forma de ver o cinema que está em um dos livros do professor David Bordwell, que é a seguinte: o cinema, você queira ou não, ele é arte, tecnologia e negócios. As três coisas estão conectadas. A preocupação do executivo era a seguinte: se eles não cortassem aquela cena, eles teriam que colocar a classificação indicativa do filme para maiores de 18 anos, e isso significa muito menos dinheiro de bilheteria. Então a preocupação do executivo era pura e simplesmente de não prejudicar o retorno financeiro que esse filme precisava trazer. É o papel do cara, o trabalho do cara. Quando a gente está pensando no cinema do ponto de vista de negócios, você vai ter muitas pessoas que não estão interessadas nas obras do ponto de vista artístico. E quando eu falo do ponto de vista artístico, eu posso também falar que elas não estão interessadas em contar uma boa história. É a mesma história, são os mesmos personagens, porque no fim das contas os estúdios estão interessados em ter mais dinheiro, ter mais lucro. Essa história, como eu disse, foi um folclore durante muito tempo, só que ela deixou de ser folclore em uma conversa entre dois diretores, o Martin Scorsese e o Steven Spielberg. Os dois estão juntos conversando, na verdade, com um público, e o Steven Spielberg fala: posso contar essa história, pelo amor de Deus, posso contar a história do Taxi Driver? E aí o Martin Scorsese até responde: qual história? Qual delas, né? E o Spielberg dá aquela olhada, ele fala: claro, pode. E o Spielberg conta, ele não entra em muitos detalhes, mas ele conta que... So Marty shows me the sequence, which is with no context, with nothing coming before that scene. It was absolutely astonishing. And Marty said, okay, I showed it to you because the studio is telling me I have to cut it. They're telling me we're going to get an X rating. I've got to cut the scene. And when Marty could work himself up in those days, not anymore the way he used to. A little calmer. But Marty he's a lot calmer. And so Marty was actually plotting murder at that point. And could he get away with it? I won't mention the person you wanted to kill. I won't do that. It turned out it was all right, but But here's what it turned out. You had a great idea.
Então, olha só que loucura, galera. Ali os dois conversando, eles estão simplesmente dizendo que essa história é real. Seria uma loucura matar alguém por causa do seu filme. Óbvio, ninguém aqui vai defender isso. O artista com a obra, quando nós estamos falando de arte, da relação entre eles, nós estamos falando de uma conexão que ela vai muito além da ideia de sucesso. Então, quando a gente pensa nesse envolvimento do artista com a obra, no filme, durante tantos anos com a mesma história, com o mesmo filme, torcendo para se conectar com você, você pode imaginar o quanto aquilo virou a sua vida e o quão complexo é isso, né? Você pode ter muitas pessoas interessadas em contar histórias e não necessariamente todo mundo que é do estúdio não está interessado nisso, só quer saber de dinheiro, mas a realidade é que essa história do Martin Scorsese, ela me fez refletir bastante sobre o quanto a gente se desconectou da ideia de que um filme ele é um espelho para nós mesmos, para nossa experiência como seres humanos. Quando você assiste Taxi Driver, você pode se conectar ou não, mas uma coisa que é inegável é que aquele filme é visceral. É um filme que o diretor quase destruiu a sua vida para que ele chegasse até você da forma que chegou. Ainda bem que ele teve uma ideia muito melhor, mas hoje em dia, quantas das obras que você está assistindo você sente essa conexão? Você sente que aquilo ali realmente foi tratado como uma obra, uma história muito bem contada? Você pode me dizer aqui nos comentários, porque eu realmente, sendo sincero com vocês, tenho sentido uma desconexão cada vez maior. Mas como a história acabou sendo diferente? Durante aquela noite toda, onde o Martin deve ter tomado todas e muito mais coisa, ele teve uma ideia que solucionou o problema para os dois lados, tanto para ele como para o executivo. Ele simplesmente diminuiu a saturação do sangue nessa cena. Tanto que eu, particularmente, sempre achei o sangue da cena um pouco diferente, não é aquele sangue que a gente está acostumado a ver no cinema, o que não atrapalha a cena, a sequência toda de nenhuma forma. Essa ideia surgiu de uma referência do Martin Scorsese em um filme do Moby Dick e ele sentia que funcionaria, ele sentia que ali no filme de Moby Dick super funcionou, então iria funcionar em Taxi Driver, desistiu completamente da ideia de levar a sua arma carregada até o executivo e atirar. E dessa forma nós tivemos Taxi Driver e também todos os outros filmes do Scorsese que saíram depois desse filme, porque afinal de contas, se ele tivesse cometido crime, ele estaria preso, teria acabado com a carreira dele e muitos filmes incríveis não existiriam. O que você tem sentido? O que você achou dessa história, que é uma história insana? E não deixa de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda demais. Se você compartilhar e curtir, então o algoritmo faz os vídeos serem distribuídos. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal, que eu espero que seja muito em breve.